Pessoal, para o braço, eu vou fazer o círculo mágico e dentro do círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Vou fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, ponto baixíssimo não, perdão. Vou puxar uma laçada no primeiro ponto que iniciamos. E fazer o primeiro ponto da segunda carreira. E coloco o marcador neste lugar. Esse fio do início, se você já quiser deixar ele maior para fazer a costura, tá? Pode deixar, que aí depois é só passar ele aqui por cima do círculo mágico e a gente utiliza ele para fazer a costura. Só puxar ele assim para cima, ó. Aí deixa ele aqui, que aí a gente aproveita para costurar no corpo depois. Nessa carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Na segunda carreira, vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, estou com 12 pontos. A terceira carreira, eu vou fazer meu primeiro ponto, já coloco o marcador e vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos que eu trabalhei. Vou ficar com 12 pontos baixos. Ó, pessoal, finalizei a terceira carreira, vou tirar o marcador. Aonde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixo e no próximo um ponto baixíssimo e vou cortar esse fio. Esse fio aqui, essa pontinha, você pode arrematar, certo? Ela vai ficar pra dentro, que agora a gente vai voltar a trabalhar com a cor de pele. E vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente e vou começar a trabalhar pegando apenas a laçada de dentro de cada ponto, tá? Tenha atenção a isso. Nessa carreira, eu vou pegar apenas a laçada de dentro, não vou pegar as duas laçadinhas. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a laçada de dentro do ponto baixo, ó. Certo? Ó, tô pegando só essa aqui. Essa da frente não. Normalmente a gente pega as duas assim. Tô pegando essa aqui de trás, tá? E faz um ponto baixo para cada pontinho de base. Vamos ficar com 12 pontos baixos. Ó, pessoal, já conferi, já fiz os 12 pontos. Agora eu venho no primeiro, dou uma ajustada bem nesses pontos, puxo uma laçada e faço o meu primeiro ponto da segunda carreira na cor de pele. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com esses 12 pontos baixos, pegando normal nos pontos. Agora as carreiras serão carreiras simples, tá? Vou trabalhar até inteirar 12 carreiras com essa cor aqui, contando desde o início, tá bom? Então, vou fazer as minhas carreiras de ponto sobre ponto e vou ficar num total de 12 carreiras. Ó, pessoal, eu falei para fazer até a carreira número 12, mas eu aumentei mais 2 carreiras. Então, no total, eu estou com 14 carreiras feitas. E a carreira número 15, eu vou iniciar. Então, já fiz meu primeiro ponto, o segundo e o terceiro. Agora, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no próximo ponto, também vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ao todo, nesta carreira, nós vamos ficar com 14 pontos baixos. Vamos iniciar agora a carreira número 16, fazendo o meu primeiro ponto
e volto o marcador para o lugar. E vou fazer mais 2 pontos baixos, ó. 1, 2. Então, nessa carreira eu já tenho 3 pontos. Agora, eu vou fazer 2 diminuições. Aqui, minha primeira diminuição. E no próximo, minha segunda diminuição. Agora, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo. Para cada ponto de base restante, nós vamos voltar a ter 12 pontos baixos nessa carreira. A carreira número 17, vamos iniciar ela. Já coloco o marcador aqui e faço mais 2 pontos baixos. Então, aqui já é o meu terceiro ponto desta carreira. Agora, eu vou fazer 2 diminuições sequentes novamente, ó. Certo? Então, fiz 2 diminuições. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Nessa carreira, nós vamos continuar. Vamos ficar com 10 pontos baixos, tá? Na carreira número 17. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. A carreira número 18, eu faço um ponto baixo para cada ponto de base. Então, na carreira número 18, vamos continuar com os 10 pontos baixos. Vou tirar o marcador. Aonde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixo e no próximo um ponto baixíssimo, tá? Vou cortar esse fio, o tamanho que dá para arrematar, e vou colocar um pouquinho de enchimento aqui pra gente arrematar essa circunferência. Coloquei o enchimento, agora eu vou pôr essa linha aqui na ponta, que aí aqui já fica arrematado. E vou fechar esse círculo, pegando todas as laçadas aqui de fora, ó. Ó, minha última laçada, puxo, fechou o círculo. Aí é só você fazer um nozinho, pega um pontinho aqui, ó, que tá mais embaixo, faz um nó, tensiona e passa o excesso para dentro e pode cortar esse fio. Essas pontas que vai sobrando, você coloca como enchimento, tá? Não precisa jogar fora. Ó, ficou desta forma o bracinho, tá vendo? E da mesma forma você vai fazer o outro. Aí lembre de deixar o pedaço de fio vermelho um pouco maior para você depois costurar no corpo, que facilita, tá? Mas o passo a passo do próximo braço é o mesmo. É só você voltar um pouquinho o vídeo para você fazer idêntico o passo a passo. Aí eu vou fazer um detalhe aqui, ó. Nessa linha que a gente pegou somente o ponto de dentro, aí ficou o ponto de fora aqui, sem trabalhar, certo? Então, eu vou fazer um detalhe aqui. Você pode fazer na cor branca ou na cor vermelha, é a sua preferência. Eu vou fazer na cor vermelha, porque... perdão, vou fazer na cor branca, só para dar uns contrastes, né, no vestido, no detalhe do vestido.
Então, eu prendo o fio branco na agulha e vou pegar a laçadinha e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo não, um ponto baixíssimo, tá? Ó, eu vou tirar de uma vez. Pegar aqui de novo, que soltou. Puxa a laçada. E vou passar por dentro aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Na próxima laçada aqui do lado, já faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, um ponto baixíssimo. Tá vendo? Eu não vou pular nenhum ponto, mas eu vou fazer uma correntinha de espaço, tá vendo? Ó, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente. É como se fosse a barra, né? A barra da manga. Sempre fazendo um ponto baixíssimo e uma corrente. Que aí o detalhe da manga aqui já fica finalizado, né? Aí depois a gente volta a trabalhar no vestido para fazer a parte da saia e os braços já ficam prontos. Então, já fiz uma corrente, então agora é um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Ainda tem uma corrente para trabalhar, então eu faço uma corrente. E aqui a última correntinha vermelha, um ponto baixíssimo, uma corrente. Aqui eu vou cortar o fio branco. Vou puxar essa laçada aqui e já vou arrematar. Aí, para arrematar, ou você pode amarrar o fio aqui, ó, do início com o do final, desta forma, ó. Faz mais um nozinho para ficar bem firme e puxa essas linhas para dentro e corta o excesso, que aqui já ficou arrematado, que as duas pontas já tem um nozinho. E ó, como ficou a manguinha dela. Ficou bem bonitinho, né? Eu gosto muito desse detalhe. Aí, o outro braço, você faz a mesma coisa. Eu vou só puxar esse excesso aqui pra dentro e cortar a linha. Eu vou deixar pra costurar no corpo depois, tá? Primeiro, eu vou trabalhar lá no vestido. Faz o outro bracinho, já deixa pronto. E já volto pra mostrar a sequência. Ó, pessoal, então aqui, ó, coloquei enchimento. Coloquei bem pouquinho aqui na parte da cabeça, não coloquei muito, não. E os braços já estão prontos. Agora, nós vamos fazer as orelhas para posicionar o cabelo, porque eu prefiro fazer toda a parte do cabelo primeiro, aí a gente finaliza a parte do rostinho, tá? Então, para fazer a orelha, você vai pegar o fio cor de pele, vai fazer um círculo mágico, dentro do círculo vai colocar 6 pontos baixos. Ó, feito os 6 pontos, é só fechar o fio aqui, ó, do círculo mágico e corta o fio do tamanho que dá pra fazer a costura e puxa a laçada. Eu não finalizo a carreira aqui no primeiro ponto, tá vendo? Ele vai ficar desta forma. Aí, eu vou costurar uma orelha aqui, ó, tá vendo? As bochechinhas tá aqui, ó, vem bem na lateral, assim, ó, um pouco mais acima da bochecha, costuro uma orelha. Aí, faço a outra e costuro do lado de cá. E você arremata o fio do círculo mágico, que é o fio menor, né? E utiliza o fio maior para fazer a costura. É uma costura muito simples, tá? Aí, você só observa a altura que você colocou uma orelha para você posicionar a outra, para não ficar uma mais alta e nem uma mais baixa que a outra, tá? Põe na mesma altura. Então, com a costura aqui feita, agora vamos fazer o nariz. O nariz eu vou fazer o círculo mágico e vou colocar 6 pontos baixos dentro do círculo.
Feitos 6 pontos, eu vou fechar o círculo, vou vir no primeiro ponto que iniciamos e vou puxar uma laçada. Faço meu primeiro ponto da segunda carreira. Coloco o marcador para saber que aqui vai iniciar a segunda carreira. No mesmo lugar, eu já faço mais um ponto baixo. Essa carreira serão 2 pontos baixos para cada ponto de base. No total, vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, estou com 12 pontos. A terceira carreira já vou iniciar fazendo meu primeiro ponto. Coloco o marcador e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos continuar com 12 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira. Eu já vim aqui, ó, fiz o nozinho do círculo mágico, cortei um pedaço do excesso do fio, para não atrapalhar a próxima carreira, tá? Então, não esqueça, faz o nozinho aí do círculo mágico, que já fica arrematado o início. A quarta carreira, eu vou iniciar já fazendo minha primeira diminuição, ó. Eu vou voltar aqui, dar uma tensionada nessa laçada que tá na agulha, que essa laçadinha tá larga. Dá uma puxadinha nela assim, e vou fazer minha primeira diminuição. Coloco o marcador, que aí eu sei que aqui eu já comecei, e vou fazer diminuições sequentes, tá? Vou trabalhar fazendo diminuições em todos os pontos aqui que nós temos de base. Faz bem devagar para você não se perder. Tem hora que o fio desfia, aí fica ruim de passar a linha. Mas aí você volta e faz de novo, não deixa o fio desfiar não. Ó, minha segunda diminuição. Fazer assim, porque ela já tá fechando, aí vai fechar pro lado direito. A segunda diminuição. Terceira. Quarta. Nessa carreira, nós vamos ficar com 6 pontos baixos devido às diminuições sequentes, tá? Finalizou as diminuições, tira o marcador, faz um ponto baixíssimo onde estava o marcador. Tá prontinho o nariz, tá vendo? Não precisa nem colocar enchimento. Você corta do tamanho que dá pra fazer a costura e puxa a laçada, certo? Essa parte onde a gente finalizou a carreira, onde estava o marcador, você costura para baixo, tá? Ó, e é só fazer uma costura bem simples. Se você não quiser fazer esse tipo de nariz, você pode fazer bordado, tá? Eu só fiz assim pra ficar parecido com o do Papai Noel. Do Papai Noel eu fiz ele narigudo, né? Mas se você achar que esse aqui fica grande pra ela, você pode fazer um nariz menor. Mas fica bem bonitinho, né? Então, agora eu só vou costurar pra gente colocar o cabelo aqui na cabeça. Ó, pessoal, agora nós vamos colocar a lã. Eu vou mesclar a lã branca com a lã cinza, tá? Eu cortei tamanhos de 10 centímetros, porque o cabelo dela vai ser curto. Então, eu vou passar essa lã aqui, ó, atrás da orelha, até nessa carreirinha assim, na parte da cabeça e nessa parte assim, ó, da frente, tá? Que aí depois a gente vai desfiar. Então, você pode estar iniciando aqui, ó, por essa parte superior. Ó, pra você saber, 1, 2, 3, 4, 5. Entre a quinta e a sexta carreira,
eu já começo a colocar essa lã. Eu pego uma laçada assim, ó, dobro a lã no meio, puxo essa parte do meio dela, pego as perninhas da lã e passo as perninhas aqui. E dessa forma eu vou fazer até encher a cabeça, não precisa ser em todos os pontos, tá? Você pode pular um, porque depois que desfia, vai ficar bem cheinha a cabeça. Ó, a cada dois a três pedaços de lã branca, eu coloco um cinza, tá? Vai ter mais branco do que cinza. O cinza é só para intercalar a cada 2 ou 3 pedaços brancos. Ó, aqui eu coloquei 2, agora eu vou colocar um cinza, que vai dar um efeito bem bacana no trabalho, tá? Deixa eu ver se tá muito perto do olho. Vou pôr o olho aqui. A gente vai descer aqui. Aí, ó. Aqui, ó, eu coloquei até aqui. O cinza eu vou pôr na carreira de cima. Vai ficar parecendo que é uma curvinha aqui da testa, tá? Então, eu venho aqui, ó, essa carreira de cima. Vou colocar esse cinza. E nessa mesma carreira desse cinza, eu vou colocar agora mais 2 ou 3 fios branco. E depois eu desço uma carreira aqui pra ficar igual aqui e preencher essa parte das costas, tá bom? Ó, pessoal, já coloquei toda a lã, tá vendo? Eu não coloquei em todos os pontos, eu fui pulando um ou outro, agora é só desfiar, tá bom? Com o fio vermelho, eu vou prender ele na agulha como se fosse iniciar uma corrente. Dou uma tensionada nesse fio para não ficar largo. E vou pegar essa laçada aqui, ó, que nós deixamos, né, que nós fizemos aqui, deixando apenas uma laçada de fora na cintura. E vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base, ó. Já puxa assim a laçadinha. E para cada laçada aqui, para cada pontinho de base, eu faço um ponto baixo. Ó, já finalizei, trabalhei na minha última laçada. Eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto que nós iniciamos. Eu vou puxar uma laçadinha e vou fazer meu primeiro ponto da segunda carreira, certo? E coloco o marcador para saber que aqui começa a segunda carreira. Essa carreira eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Ó, pessoal, aqui eu fiz então minha carreira de 2 pontos baixos e um aumento. Eu contei ao todo, eu fiquei com 60 pontos baixos. Mas se der diferença por um a mais, um a menos, isso não vai fazer, não dá problema no final não, tá? Pode ficar tranquilo. Agora eu vou só fazer carreiras de ponto sobre ponto até chegar aqui, ó. Vai ser mais ou menos 6 ou 7 carreiras idênticas, só repetindo essa quantidade de pontos, só para fazer a parte da saia dela, tá? Então, agora são carreiras simples. Ó, pessoal, eu fiz 6 carreiras de ponto sobre ponto, aqui para mim já está suficiente, tá? Então, depois da carreira de aumento aqui, eu fiz 6 carreiras. Ao todo, eu estou com 8 carreiras desde que a gente começou a trabalhar na laçadinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu vou tirar o marcador. Aonde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vou cortar esse fio, passar aqui por dentro dessa laçada e arrematar essa ponta. Já arrematei então o fio, escondi a pontinha por baixo dos pontos e agora eu vou trabalhar com o fio verde. Eu vou prender ele na agulha
como se fosse iniciar uma corrente. Vou pegar desta forma aqui e vou pegar a laçada de trás, ó, somente essa laçadinha de trás. Vou puxar uma laçada assim, pego esse fio do início, puxo pra cá, que aí ali já vai ficar por baixo dos pontos arrematado. Faço um ponto baixo e 3 correntes. Laça o fio nessa mesma correntinha, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Certo? Cuidado para o fio não desfiar, viu? Porque se ele desfiar, fica feio o trabalho. E agora, eu já escondi esse fio aqui do início, por baixo desses pontos. Eu vou cortar esse excesso. Nós vamos contar assim, ó, 1, 2. Vem nesse terceiro, vou fazer um ponto baixo. Tá vendo que eu tô pegando só a laçada de dentro, tá vendo? Essa de fora aqui, ó, eu não peguei nela. Agora eu faço 3 correntes. Laça o fio, 2 pontos altos. E vou contar 1, 2, vem no terceiro aqui, ó, pegando a laçadinha de trás, faço um ponto baixo, 3 correntes, 2 pontos altos. E conto 1, 2, venho aqui nesse terceiro e faço o meu motivo. E desta forma, eu vou trabalhar por toda a carreira, tá? Chegando aqui, se não der 2 ou 3, não tem problema. Ou você já finaliza direto ou faz com um espaço menor. Mas eu vou fazer o meu, chegando aqui eu te mostro se vai dar certo. Ó, pessoal, aqui para finalizar, me restaram apenas 2 pontos. Então, eu vou vir aqui no pezinho onde eu comecei, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Aí, pode arrematar esse fio verde, tá? Só fazer o nozinho e esconder essa ponta aí. Que aí, a parte do verde aqui já fica finalizada. Fica bem bonitinho, né? Um detalhe bem bacana aí na saia dela. Com o fio verde já arrematado, agora nós vamos trabalhar com a linha branca. Eu vou prender também como se fosse iniciar uma corrente, né? Ó, dou uma tensionada e vou pegar essa laçada que nós deixamos aqui, ó. Nós trabalhamos o verde pegando a laçada de trás. A laçada da frente, a gente deixou ela para trabalhar agora. Então, eu vou passar na primeira laçada aqui, puxo uma laçadinha e tiro de uma vez. Eu vou fazer meu primeiro ponto baixíssimo desta carreira. Certo? Uma tensionada aqui, faço uma corrente, na próxima laçada, um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aquele detalhe que nós fizemos na manga. Fazendo uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, certo? Sem pular nenhum ponto. Vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. Finalizou, você vai arrematar tanto essa linha e quanto a linha do final. É do mesmo jeito que eu te mostrei lá no bracinho, tá? Então, não tem segredo, não. Só não esquece de fazer a corrente de separação de um ponto para o outro. Vai ficar bem bacana. Ó, pessoal, então já finalizei aqui a parte branca, arrematei a linha, ficou desta forma. Bem bacana os detalhes, né? Agora eu vou trabalhar com a linha preta. Com ela, eu vou fazer um detalhe no sapato. Eu vou prender também na agulha, né? Como se fosse iniciar uma corrente.
E vou pegar aqui, ó, essas laçadinhas que a gente deixou sem trabalhar. E essa eu vou fazer apenas pontos baixos, ó. Eu puxo uma laçada e já vou esconder esse fio do início por baixo dos pontos. Aqui é uma carreira simples de pontos baixos para simbolizar o solado. Só que eu não vou pegar de cabeça para baixo desta forma. Eu vou pegar assim, ó, tá? Eu vou pegar ela desta forma. Ela vai ficar de cabeça para baixo, virada para mim, tá? Então, você vira aí, coloca desta forma, que aí o ponto vai ficar pro lado direito, né? Voltado para cima. Aí, eu vou pegar aqui a laçadinha do ponto. Puxa a laçada aqui. Puxa a pontinha pra cá, pra arrematar. E faço o meu primeiro ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada laçadinha que nós deixamos aqui do pé. Tá vendo? É uma carreira simples, só para enriquecer mais os detalhes aqui do nosso trabalho, tá? Ó, já passei o ponto do início por alguns pontos, já posso cortar esse excesso aqui, que aí ele não vai atrapalhando. Finalizou, chegou aqui no último pontinho, aí você pode arrematar. E faz de cá também um ponto baixo para cada correntinha aqui do solado, tá? Você vai ver que vai ficar bem bonitinho o pezinho dela. Ó, pessoal, agora é a costura dos braços. É só você posicionar ele nas laterais, pega um pontinho no vestido e volta no braço. Você costura ele observando essa parte da diminuição, assim, ó, para o braço ficar pra dentro, virado assim, ó, curvadinho pra dentro. Aí você passa esse fio do círculo mágico para o ponto aqui, ó, da lateral. Ó, aqui a curvinha tá aqui, ó, tá vendo a curvinha? Então, ela vai ficar pra fora e essa parte aqui vai ficar virada aqui para o corpo. Então, eu passei aqui pra lateral, aí é só pegar um pontinho aqui no vestido e volta no braço e faz essa costura até que fique firme, tá? É só passar sempre no mesmo ponto, você vai ver que a costura vai ficar bem firme no corpinho. É só você ter noção para não costurar torto, né? Não fazer essa costura torta. Aí, da mesma altura que você costurou um, você vem e costura o outro, tá? Então, é por isso é importante você costurar um, e depois você conta os pontos aqui de carreiras para vir costurar o outro braço para ficar bem idêntica à altura aí dos braços, tá?